Olá, eu sou o jornalista Dilan Della Páscoa, da Safras News, e hoje estamos com uma nova edição do programa Conversa com o Analista. O assunto do dia é o mercado brasileiro, o mercado internacional de soja, e eu estou aqui com o analista e consultor de safras e mercado, Rafael Silveira. Tudo bem, Rafael? Opa, muito boa tarde, Dylan. Boa tarde a todos. Seguimos aí para mais um ano e vamos lá, vamos falar um pouco desse mercado de soja. Vamos ver o que que esse mercado nos reserva em 2025, Rafael. Esse início de ano, o mercado, um ritmo bastante lento, alguma volatilidade na Bolsa de Mercadorias de Chicago. Traça para nós aí um cenário desse início de ano no mercado de soja, Rafael. Bom, em termos de comercialização, né, o que é clássico, digamos assim, do período, a gente vem de menores aí movimentos em termos de negócio. Obviamente, muitos agentes vão voltando aos poucos a comercializar, né? Um pouco mais de cautela nessa semana, porque a gente tem os relatórios do USDA na sexta-feira, então o mercado segue um pouco mais calmo. Né? A surpresa é que para a safra nova até que tem alguns negócios melhores rodando, né? O mercado vinha parado nesse ritmo de festas de final de ano, praticamente não houve operações, então acho que o mercado está recuperando um pouco desse tempo perdido, Rafael. Exatamente, Dila, exatamente. Então, quando a gente olha daqui para frente, o cenário deve ser aí de um mercado começando a se aquecer mais, né? Decorrente também Uhum. da grande oferta de safra que a gente deve ter, né, ao longo desse ano. Falar um pouco do comportamento da Bolsa de Mercadorias de Chicago. O mercado fechou o ano esboçando uma recuperação, alguma preocupação com o clima, principalmente na Argentina, mas parece que agora já vai se acomodando. O que que a gente pode falar sobre a situação das lavouras? Porque o foco agora realmente é a América do Sul, não é, Rafael? Exatamente, né? Os olhos do mercado estão totalmente voltados aqui para Brasil e Argentina, que é um ponto de atenção. Então, a gente teve aquela movimentação de preço que buscou até 9,50 dólares ali nas mínimas, né, dos contratos atuais. E depois desse movimento, a gente teve aquela preocupação, está tendo, na verdade, nessas preocupações relacionadas a um tempo quente, a um tempo seco na Argentina e também aqui no sul do Brasil. E óbvio que o mercado acaba, né, tomando base nisso para se antecipar e buscando uma correção em termos de movimento de preço. Mas olhando o contexto geral, né, quando a gente olha a macro tendência, ela ainda não mudou, né? Nós permanecemos com uma expectativa de safra muito boa no Brasil e também na Argentina. Obviamente pode acontecer, né, algumas perdas mais pontuais, mas o contexto geral é de grande oferta, né? Mesmo que a gente tenha alguma diminuição de produtividade no Rio Grande do Sul, algo que não está confirmado ainda, mas pode acontecer, o restante do país está indo muito bem, né? O Centro-Oeste está com lavouras excelentes, né? Excelente qualidade quando a gente olha para a soja. Então, algumas regiões podem ter produtividades até em 80 sacos por hectare, né? Isso gera aí, no contexto geral, uma oferta muito ampla. Brasil, a estimativa de safras é de uma safra superior a 170, quase 172 milhões de toneladas. Por enquanto, não há nenhum fator que possa determinar uma revisão nesse número, Rafael. Bom, olhando para frente, a gente pode ter algum viés até positivo na minha visão em Uhum. termos de ajuste, tá? Então, a gente pode botar até mais produção, né? Olhando principalmente para o centro-oeste do país, como eu disse, né? Várias regiões estão apresentando aí possíveis produtividades em até 80 sacos por hectare. É claro que na média geral a gente não vai ter isso, porque uma acaba compensando a outra, mas o contexto é muito positivo, né? Então, se a gente Uhum. tiver aí alguma perca de produtividade, principalmente no Rio Grande do Sul, né, ou em alguma das regiões como o Maranhão, que ficou um tempo um pouco mais quente, né, um pouco mais seco, ainda assim compensa o quadro geral, né, principalmente pegando o centro-oeste do país. Claro, tem o período de colheita, né, e aí a gente vai saber realmente como esses dados vão se desenrolar, mas se tiver um viés de ajuste, na minha visão, ele ainda é positivo para essa safra brasileira. Voltando para a comercialização, Rafael, a questão, o cenário nesse momento, nesse início de ano, é de US$ 1 se mantendo acima de 6, 6,10, chegou a atingir 6,20, até 6,30 no final do ano passado, mas agora se mantendo ali alguma correção perto da casa de 6,10, câmbio acima de 6, uma leve reação registrada na Bolsa de Mercadorias. Diante desse quadro de uma oferta que parece que vai se consolidar como uma ampla oferta, é nesses momentos que o produtor deve entrar no mercado, aproveitar esses repiques na Bolsa de Chicago? Sim, eu acho que o É. produtor ele tem que levar em consideração, né, dois pontos, que é o câmbio
mas o contexto geral de safra, tá? Então, quando a gente olha num câmbio alto, nesse contexto de ampla oferta de soja, tende a ter uma aceleração de queda de prêmios, e a gente já está vendo isso. E à medida que a colheita for avançando, os prêmios vão sentir com certeza esse impacto. Chicago pode trabalhar em queda e os prêmios podem cair mais. E um dólar alto só iria acelerar esse processo, né? Então, porque tem a pressão logística, a gente sabe que o primeiro semestre ele é marcado por o maior pico de negociação da soja, em termos também de exportação. Então, por isso a gente vê uma movimentação de prêmios que devem seguir aí pressionados no primeiro semestre. Então, o produtor deveria ficar atento primeiro a Chicago, né? Se a gente tiver uma movimentação de alta, como a gente está tendo agora, o mercado não está mais trabalhando em fundo, mas ele pode voltar para aquela região de fundo e provavelmente vai à medida que a gente for consolidando as safras. Chicago é um ponto, sim, de oportunidade nesse nível atual, porque pode buscar 9,50 dólares, 9 dólares numa movimentação aí mais forte de baixa, e obviamente cuidar os outros parâmetros como o câmbio e também os prêmios que ainda não chegaram no potencial de queda que eles podem atingir no primeiro semestre. Colocou antes, Rafael, sexta-feira temos os números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Amanhã, provavelmente, a gente vai divulgar aqui, o meu colega, o Alessandro, vai conversar com os analistas sobre esse relatório, detalhar os números de uma maneira mais específica, mas antecipando hoje que números, quais são os pontos que o produtor, que o agente deve ficar concentrado nesse relatório que vai ser divulgado na sexta-feira. Bom, a gente sai, né, de uma safra americana muito boa, mas ainda pode ter algum ajuste em termos de safra dos Estados Unidos. Eu penso que se ocorrer algum ajuste, ele pode ser positivo, né, pela aquela questão de que a gente teve uma safra americana muito boa, desde o plantio, colheita, condições de lavouras excelentes, bem acima da média no período, mas o USDA decidiu, né, em apenas um mês, reduzir em mais de 3 milhões de toneladas, a produção americana. Tudo bem, foi o corte deles, mas eu acho que se a gente tiver algum ajuste, ele pode ser positivo. Talvez o uso da tenha exagerado. Surpresas sempre podem acontecer, a gente não pode descartar isso. Mas o contexto geral, acho que seria cuidar, né, a final crop, quer dizer, cuidar os dados consolidados dos Estados Unidos. E para Brasil e Argentina, talvez, né, o uso da reduza ali alguma perspectiva de produção na Argentina, ao mesmo tempo que o Brasil segue com excelentes condições, eu acho que eles podem até revisar para cima, né, a safra brasileira. Então, acabaria até compensando alguma possível perda na Argentina em termos globais, né, de oferta de produção. Certo, Rafael. Conversei com o Rafael Silveira, analista e consultor de safras e mercado para o mercado de soja. Rafael, passou um cenário aí de que realmente no médio e no longo prazo, a tendência de pressão sobre as cotações e, claro, aconselhou o produtor a aproveitar esses momentos de pico em Chicago para ir antecipando as negociações. Rafael, muito obrigado pelas informações. Um grande abraço. Muito obrigado, Dylan. Muito obrigado a todos e até a próxima. Aproveito nesse final do programa, do Conversa com o Analista, para convidar a todos a nos seguir nas nossas redes sociais, também se inscrever e acionar as notificações no Safras TV, que é o nosso canal que diariamente há um programa sobre o mercado. Nessa semana, amanhã, quarta-feira, a gente vai ter a divulgação, o pré-USDA, que é quando o Alessandro Carvalho, meu colega, fala sobre as estimativas mais específicas, mais detalhadas sobre o relatório do USDA. Na sexta-feira, após a divulgação do relatório, também a gente terá um programa, o pós-USDA, quando daí os analistas retornam para conversar sobre os números efetivos do USDA e seu impacto no mercado. Nos siga nas nossas redes e nos visite no nosso site safras.com.br. Lá você tem toda a agenda de cursos, de palestras dos nossos analistas, não só da soja, mas também das principais commodities agrícolas brasileiras. E, claro, peça sua demonstração da plataforma Safras, a plataforma mais completa e que vai garantir a melhor comercialização das principais commodities agrícolas brasileiras. Mais uma vez, um feliz 2025 para todos que nos estão assistindo e também para o Rafael, um grande abraço.